Fala, nação rubro-negra, como é que vocês estão? Pessoal, estou chegando com um vídeo aqui com muitas informações para vocês. Hoje, nesta sexta-feira, Flamengo venceu ontem, venceu bem, fez um bom jogo contra o Bangu, né? Teve algumas dificuldades no início ali, mas ele conseguiu se ajeitar e alcançou um placar de 3-0, alcançando também, por critério de desempate ali, a ponta do Campeonato Carioca, tá? Então o Flamengo lidera o Campeonato Carioca nesse momento, ao lado do Fluminense. Apenas diferença ali de saldo de gol. A gente vai falar um pouquinho sobre essa partida também. Mas nós vamos falar também, pessoal, sobre irmão do jogador Pedro, que foi assaltado e tomaram o carro do jogador dele, tá? O irmão do Pedro, que estava indo ao encontro do jogador no aeroporto por volta de entre 2 e 3 da manhã, quando o Flamengo retornava de Aracaju para o Rio de Janeiro, o irmão do jogador então sofreu um assalto, sofreu violência, inclusive teve os seus pertences além do carro do jogador roubado e foi parar numa delegacia, sendo depois encaminhado em uma viatura para o aeroporto ao encontro do irmão, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí também. Vamos falar também, pessoal, sobre o plano do Flamengo, porque o Flamengo pode perder até 7 jogadores, isso mesmo. Flamengo pode perder até 7 jogadores. Nós vamos explicar essa circunstância aí, o que o Flamengo está fazendo para poder amenizar essa situação. Um outro assunto que nós vamos tratar aqui também, pessoal, é sobre Thiago Maia. Mais uma vez, a novela Thiago Maia que persiste, muita gente já está dando praticamente como certa, a mídia gaúcha está dando praticamente como certa a contratação, mas Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, concedeu uma entrevista aí ao Felipe Fontoura, ao canal do Felipe Fontoura, aqui mesmo no YouTube, onde ele falou das dificuldades que ainda permanecem, que ainda permeiam essa negociação, que está dificultando a ida do meia do volante para o Internacional, talvez até nem aconteça, tá? Embora a mídia gaúcha esteja otimista e dá aí por certo essa negociação até sexta-feira, que é quando encerra aí as inscrições para o Campeonato Gaúcho. Vamos falar também um pouquinho sobre isso. Vamos falar também, pessoal, sobre Tite exaltando o equilíbrio do Flamengo. Vamos trazer os números aqui dessa partida, tá certo? Vamos falar sobre, trazer essa fala aí do treinador após a partida ali na entrevista coletiva, ele falando, exaltando justamente esse equilíbrio que o Flamengo está conseguindo demonstrar aí. Eu acho que ainda é cedo para falar sobre isso, tá? O Flamengo tem enfrentado, tudo bem, teve 2 clássicos aí, mas é tudo muito começo ainda, mas já mostra, claro, a intenção do treinador e sem dúvida nenhuma um começo de trabalho aí que pode ser promissor. E por fim, pessoal, nós vamos trazer o scout do jogo aí entre Flamengo e Bangu e vamos falar também de um destaque do jogo, meio campista aí que entrou de última hora como uma espécie de tapa-buraco, mas que deu conta da situação e que foi muito elogiado tanto pela imprensa que acompanhou o jogo, quanto pela comissão técnica do Flamengo, certo? Então vamos falar sobre isso. Eu já te convido, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, deixe seu like, comenta e compartilha com mais um rubro-negro para ele ficar bem informado de tudo que acontece no Mengão. Você que já é inscrito, registra minha gratidão e peço que faça o mesmo, curte, comenta e compartilha. Pessoal, nós vamos começar falando justamente sobre esse assunto aí, sobre os números, né, que envolveram aí, pelo menos alguns dos números, para contar a história desse jogo, um bom jogo, tá? Um bom jogo, onde o Flamengo conseguiu um placar de 3-0 com 3 gols de Pedro, numa noite iluminada aí do camisa 9, fazendo aí 3 gols, um deles um gol muito bonito, onde ele recebe uma bola, né, do Arrascaeta e dribla o zagueiro e consegue dar um toquinho ali para tirar do goleiro, fazendo assim um belo gol, abrindo o placar, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Eu estou aqui no GE e eles trouxeram uma reportagem que diz o seguinte: a cada entrevista coletiva, Tite bate na tecla equilíbrio e vem tendo no campo um exemplo prático do que considera uma equipe equilibrada. Mais uma vez, o Flamengo saiu de campo sem saber o que é sofrer, isto é, sem dar nenhuma chance de gol ao adversário. A única boa defesa de Rossi foi num chute de Anderson Lessa no início do jogo, mas o lance foi anulado, lance anulado pela arbitragem por impedimento. E aqui então a gente tem o scout do jogo, né? Alguns números para contar essa história aí. Veja só, posse de bola, o Flamengo teve 59% contra 41% do Bangu. Vale lembrar que o Flamengo em determinado momento chegou a ter 64% de posse de bola. Finalizações, o Bangu conseguiu 5 finalizações, sem nenhum perigo, tá? A única realmente que talvez fosse a considerada mais perigosa foi essa, já relatada aí, e o lance foi anulado por impedimento do Anderson Lessa. O Flamengo chegou a 23 finalizações, tá? 23 finalizações. Chances de gol nenhuma do Bangu contra 10 do Flamengo.
aproveitou 3, né, por meio do Pedro. Decisão de passes, o Bangu trocou 341 passes com 82% de aproveitamento, enquanto que o Flamengo trocou 528 passes com 91% de aproveitamento. Desarmes, número muito alto de desarmes, tá, de ambos os lados. O Bangu desarmou 23 vezes, enquanto o Flamengo desarmou 27 vezes. Faltas, 9 cometidas pelo Bangu e 18, o dobro, cometida pelo Flamengo. Isso se justifica até, pessoal, porque o Flamengo estava fazendo uma pressão muito lá em cima, né? Então, em alguns momentos, especialmente ali no começo do jogo, houve um momento em que 3 faltas seguidas foram marcadas. Também, algumas delas estão na conta da arbitragem, tá? A arbitragem parece tentando segurar o jogo ali, até pelo que aconteceu no jogo da noite passada, né, entre Vasco e Botafogo, onde a arbitragem acabou se embananando e cometendo alguns erros. Eu acho que o árbitro de ontem estava buscando ali uma cautela e tentando evitar que isso acontecesse. Ele acabou marcando algumas faltas e aí, muitas delas nessa pressão exercida pelo Flamengo ali, lá na primeira linha de saída do Bangu. Então o Flamengo cometeu aí 18 faltas. Escanteios, 5 do Bangu contra 7 do Flamengo. E impedimentos, 3 do Bangu contra 1 do Flamengo. E aí, pessoal, um outro destaque desse jogo, além, claro, do placar, do Pedro, que fez esses 3 gols, da partida em si do Flamengo e do equilíbrio tão destacado aí pelo Tite, é o jogador, o volante Igor Jesus. O menino da base aí, o Igor Jesus, apenas 20 anos de idade, que já tinha ganhado algumas oportunidades na temporada passada, mas ainda não tinha mostrado, assim, nenhuma firmeza, ainda não tinha aparecido para o jogo, dada a expectativa que há em cima desse jogador. Mas ontem, após ocupar ali o lugar que seria do Pulgar, suspenso, e do Alan, que está machucado, o Alan é o reserva imediato ali do Pulgar, ele simplesmente deu conta do recado e fez uma excelente partida, tá? Muitos desarmes, ele foi o jogador que mais desarmou no Flamengo, ele deu alguns passes ali bem interessantes, inclusive um deles colocou Pedro praticamente na cara do gol, um outro, se o goleiro não intercepta, Pedro mais uma vez ficaria em condições de fazer o gol. Então ele teve uma boa partida, tá? E eu vou ler um trecho aqui da matéria do GE que fala também sobre isso. Veja, além de tudo isso, o Tite deixou o jogo com um bônus, uma nova opção no meio. As ausências de Pulgar e seu reserva imediato Alan, e com a iminente saída de Thiago Maia para o Internacional, parecia ser uma grande dor de cabeça. Mas o Igor Jesus deu conta do recado e agarrou a sua primeira oportunidade com o técnico. Que personalidade mostrou o garoto de 20 anos? Foi quem mais roubou bolas, participou do segundo gol e deu ótimos passes que quebravam as linhas. Recebeu elogios públicos do ex-volante César Sampaio e botou a famosa pulga atrás da orelha do treinador. Então, de fato, eu estava acompanhando, por exemplo, a narração, né, a transmissão do canal Gold, aqui mesmo no YouTube, muito boa, por sinal, com comentários do Mauro César Pereira, um excelente analista também, e ele teceu muitos elogios desde o início. Os primeiros movimentos ali do jogador, ele já começou a fazer alguns elogios ao jogador, demonstrando de fato personalidade, firmeza, qualidade, cometeu algumas faltas, o que é natural para a posição que ele estava ocupando e que ele ocupa, né, em campo, mas acima de tudo ele fez uma grande partida. Então, digno realmente de elogios aí, uma nova opção, quem sabe, aí para o meio do Flamengo. Mas eu quero saber de você, diz aí que nota você dá para a atuação do Igor Jesus na partida de ontem. Deixa aí que eu quero saber, tá? Só agora aqui nós estamos com uma reportagem do portal Terra, que fala justamente Tite falando desse equilíbrio, tá? Tite fala desse equilíbrio que ele quer no Flamengo e que ele diz estar vendo nesses primeiros jogos aí do Campeonato Carioca. Técnico do Flamengo, Tite exaltou o equilíbrio de sua equipe após a vitória sobre o Bangu pelo Campeonato Carioca. O rubro-negro assumiu a liderança da competição e não poupou elogios para seus jogadores. Aspas aí para o que disse o comandante Tite. Ninguém faz teste no Flamengo, são oportunidades. Elas surgem para todos que estão trabalhando, sejam atletas mais experientes ou oriundos da base. Não é a defesa que toma ou faz gol, é o time que é equilibrado. Uma equipe que sabe conjuntamente fazer 3 gols e ter uma média de mais de 2 gols por jogo, com um número altíssimo de finalizações, como a equipe que mais rouba bola dentro do campo do adversário e que bota um volume muito grande e não toma gol, faz e não sofre. Esse ponto de equilíbrio que a gente busca. Então o Tite aí exaltando o fato do Flamengo, ele está entre os 4 times de Série A que ainda não foi derrotado,
neste ano de 2024. Então, juntamente com ele, Fluminense, Palmeiras e Atlético Paranaense são os times que ainda não sofreram derrotas nessa temporada de 2024. E o Flamengo sofreu apenas um gol nessa temporada aí, nesse Campeonato Carioca, e foi justamente ainda o time alternativo, tá certo? Então o Flamengo, segundo o Tite, demonstrando aí um equilíbrio bem interessante. Segundo ele, é isso que ele busca, é isso que ele está trabalhando. E a gente sabe que os times do Tite, né, ele começa a trabalhar realmente essa questão aí, e parece que está sendo um início aí promissor. Pessoal, agora vamos falar sobre Thiago Maia. Thiago Maia, que está sendo especulado no Inter, muita gente dando como certo praticamente essa contratação aí por parte do time gaúcho, só que o Rodolfo Landim deu uma entrevista ao canal Thiago Fontoura, aqui mesmo no YouTube, e ele fez uma fala que não é tão otimista assim em relação a essa contratação. Veja o que ele disse aqui. Tem conversa, mas não tem nada decidido. Não está no início, mas envolve aspectos comerciais que ainda estão distantes de um nível aceitável para o Flamengo, disse o mandatário do rubro-negro. Então, além, de acordo com informações que a gente verificou aí, além da questão financeira, há outros entraves, tá? Há outros entraves, garantias, prazo de pagamento, parcelamento, tudo isso ainda está em tratativas aí, envolvendo aí essa negociação que se arrasta já tem algum tempo, tá? Embora, como falei inicialmente, as mídias gaúchas já deem como certa praticamente essa contratação, até porque o Internacional visa fechar essa contratação até sexta-feira, que é quando se encerra a inscrição para o Campeonato Gaúcho, e o time gaúcho quer aproveitá-lo ainda nessa competição. A mídia gaúcha já está dando praticamente como certa que essa negociação se encerre até sexta-feira. Mas, de acordo com o Rodolfo Landim, algumas coisas ainda precisam ser ajustadas para que isso aconteça. Então vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, se realmente essa negociação sai ou não sai. Tá certo, pessoal? Vale lembrar que o Colorado, o time do Internacional, chegou a oferecer aí 21 milhões de reais pelo Thiago Maia, mas o Flamengo acha pouco, tá? O Flamengo quer mais pelo atleta. Um outro ponto para a gente conversar aqui rapidamente, pessoal, é sobre a possibilidade do Flamengo perder aí 7 jogadores para a Copa América. Isso mesmo, o Flamengo tem a possibilidade de perder aí pelo menos 7 atletas para a Copa América, incluindo brasileiros e estrangeiros. E isso seria um prejuízo muito grande para o Flamengo, porque de acordo com o planejamento da CBF, não haverá paralisação. E aí o Flamengo pode ficar até 9 jogos sem alguns atletas. Há essa possibilidade de até 7 atletas do time principal do Flamengo, do time titular do Flamengo, ficarem fora de 9 jogos do Campeonato Brasileiro, que seria quase aí um quarto da competição. Então o Flamengo seria bastante prejudicado. E aí, em razão disso, um dirigente do Flamengo, ele falou sobre isso e disse que o Flamengo está tomando aí algumas providências, está aí fazendo algumas tratativas junto à CBF para que o Flamengo não seja tão prejudicado nessa circunstância. Veja só, que é uma reportagem também do portal Lance, e eles dizem o seguinte: o Flamengo possui um elenco recheado de atletas de nível altíssimo, o que faz com que o rubro-negro possa sofrer muitas perdas nesse período. Os meias Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta são constantemente chamados para suas seleções. Mas esse número pode aumentar caso Varela, e vale lembrar que Varela está sendo também constantemente convocado. Quando ele estava na reserva, quando ele não jogava, ele já estava sendo convocado para a seleção uruguaia. Imagina agora que ele está atuando, né? Então, Varela, Vinha é outro que é constantemente convocado. Gerson e Pedro, esses dois com menos frequência, né? Mas com essa fase do Pedro, e o Gerson também está jogando muito bem, e o Dorival Júnior gosta muito desses dois jogadores, é muito possível que esses dois jogadores também sejam convocados. E aí o Flamengo perderia 7 atletas para essa competição por um período aí de pelo menos 9 partidas, tá? E aí, com a possibilidade de sofrer com a baixa desses atletas por até 9 partidas do Brasileirão, o Flamengo trabalha para não sair prejudicado. Em coletiva concedida após a vitória do rubro-negro sobre o Bangu, Luiz Carlos, gerente de futebol profissional, revelou que o clube trabalha nos bastidores. E aí, aspas aqui para o Luiz Carlos, ele diz o seguinte: esse tema está sendo tratado diretamente pelo presidente, Bruno Spindel, e vice-presidente. Existe uma conversa com a CBF, né, para que tenha uma atenção, para que os clubes tenham um prejuízo a menos.
está sendo tratado diretamente pela direção para que tenhamos uma informação mais clara sobre o que pode ser feito nesse sentido da Copa América. Então aí o dirigente não revela detalhes dessa conversa, dessa negociação, mas fala que há já uma conversa entre a direção do Flamengo, entre os dirigentes do Flamengo e a CBF, porque de fato, pessoal, o Flamengo será o time mais prejudicado nessa competição, nesse período. Nenhum outro time do Brasil perde tantos jogadores para seleções quanto o Flamengo. É claro, esse é o preço de ter um elenco qualificado, mas não justifica, né? Não justifica. Então, é interessante que o Flamengo consiga aí uma conversa aí com a CBF, quem sabe até buscar a paralisação, se não no período completo, pelo menos no período parcial, para que o Flamengo não seja tão prejudicado nesse período, tá? Mas diz aí o que é que você acha disso. Pessoal, agora vamos falar sobre uma notícia que não está diretamente ligada ao futebol, mas indiretamente, que é uma notícia envolvendo aí o jogador Pedro e o irmão dele, tá? O irmão do jogador que estava se dirigindo da casa, da sua residência até o aeroporto para buscar o camisa 9 do Flamengo, quando foi assaltado por bandidos, e os bandidos tomaram um carro que o irmão do atleta conduzia, carro esse que pertence ao jogador, tá? Um carro de luxo, por volta entre 2 e 3 horas da madrugada, esse fato aconteceu próximo ali ao Complexo da Maré, e o irmão do jogador então sofreu esse assalto. Veja o que diz aqui a matéria do GE. O irmão do atacante Pedro, Vitor Guilherme, foi assaltado na madrugada desta sexta-feira, quando se encaminhava para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, onde buscaria o autor dos 3 gols da vitória do Flamengo sobre o Bangu por 3-0. A ação criminosa aconteceu entre 2 e 3 desta sexta-feira, e os bandidos levaram o carro de Pedro, um modelo Defender Land Rover cor cinza. O automóvel ainda não foi localizado. Os bandidos chegaram atirando contra o carro de Pedro e Vitor Guilherme saiu levantando as mãos. Vitor foi agredido, teve seus pertences roubados, e o motoqueiro que testemunhou a ação o socorreu e levou até o posto policial mais próximo. Após registrar o ocorrido, o irmão do centroavante seguiu para o aeroporto dentro de uma viatura da Polícia Militar. Então, infelizmente, esse fato aí, que infelizmente é um retrato, né, da criminalidade no Brasil atualmente, infelizmente. E aí o jogador Pedro tendo aí esse prejuízo, e além do prejuízo material, né, o prejuízo emocional aí do irmão dele ter sofrido agressão, né, e enfim, deve ter sido algo bastante estressante. Vamos torcer aí para que ele fique bem e, claro, a polícia consiga recuperar esse bem do atleta. Por fim, minha gente, vamos falar aqui sobre Bangu e voltar a falar, né, sobre Bangu e Flamengo, e falar sobre a renda e sobre os valores dos ingressos do Flamengo. Porque o Flamengo, mesmo com ingressos em preços altíssimos, consegue lotar um estádio no Nordeste, ainda que seja um estádio pequeno, mas o estádio estava completamente lotado, tá? Completamente lotado, e a renda chegou aí na casa dos 3 milhões de reais. Veja, reportagem do GE. A vitória por 3-0 do Flamengo sobre o Bangu na noite desta quinta-feira teve lotação máxima na Arena Batistão em Aracaju. A renda bruta arrecadada foi de R$ 3.190.710. Segundo a assessoria de comunicação da Federação Sergipana de Futebol, foram vendidos 15.275 ingressos e foram distribuídas 300 gratuidades. Tal público preencheu totalmente a praça esportiva, que tem capacidade para 15.575 pessoas. Pessoal, e é incrível como o Flamengo é de fato um fenômeno de público. Eu estava observando, como eu falei, eu estava acompanhando o jogo pelo GOAT, canal GOAT do YouTube. E na noite passada eu também acompanhei um grande pedaço, quase todo o jogo de Vasco e Botafogo. Era um clássico. Fluminense e Vasco, perdão. Fluminense e Vasco. Acho que no começo eu falei Vasco e Botafogo, mas é Fluminense e Vasco. E é um clássico dos grandes do Rio de Janeiro. E o pico de audiência era ali praticamente semelhante ao pico de audiência do Flamengo. O Flamengo talvez teve até um pouquinho mais em alguns momentos, tá? Então, um clássico juntando dois grandes do Rio, e apenas o Flamengo jogando na noite seguinte consegue a mesma quantidade e até mais audiência. Então o Flamengo de fato é um fenômeno. Agora, outra coisa a ser debatida é a questão do valor dos ingressos. O Flamengo vende ingressos muito caros, mesmo no Nordeste, mesmo em uma região pobre do nosso país.
O Flamengo vendeu ingressos aí que variou entre 200 e 600 reais. Fui fazer uma média aqui, uma média girou em torno de 208 reais a média do ingresso, tá? A média, tá, do ingresso, 208 reais, o que é um valor alto para o salário, o trabalhador médio brasileiro. E ainda assim o Flamengo consegue lotar um estádio com mais de 15 mil, quase 16 mil pessoas, tá certo? Então fica aí o registro, o Flamengo registrando aí 3 milhões em renda bruta, 3 milhões e 190 mil em renda brutas em um único jogo, tá certo, pessoal? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for esse o caso, por gentileza, deixa aí o seu like, nos ajude aí, compartilhando também com mais um rubro-negro. Até o próximo vídeo, pessoal, saudações rubro-negras.